Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite! São agora 18 horas e 35 minutos, horário de Brasília, do dia 18 de dezembro de 2018. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, investment coach e economista da Mais Money. E agora também eu coloco aqui a alcunha de terapeuta financeiro, sim, porque está crescendo cada vez mais a procura de traders, de investidores, também das pessoas de mercado financeiro procurando trabalhar as suas questões internas. Então, sim, a terapia financeira funciona e não é somente por métodos tradicionais, eu vou explicar operar, vou explicar as análises e tudo mais. Não, é muito mais do que isso. É trabalhar o seu mental, literalmente o seu psicológico, fazer o seu mindset que hoje lhe sabota, transformar em um mindset vencedor, tratando coisas do seu subconsciente, do seu inconsciente, seu supraconsciente e trazendo à tona, trabalhando, levando você a um alto patamar, a um outro nível, um outro estágio da sua vida, e aí você vai conseguir usufruir de tudo aquilo que você tem de melhor e potencializará isso com as técnicas que eu utilizo aqui com os investidores mais, e vou passar cada vez mais a implementar, porque eu estou sempre buscando mais conhecimentos, e para 2019 reserva muitas coisas bacanas para os investidores mais, eles vão ver. E você, se quiser fazer parte desse grupo, é só mandar um zap ou então aí falar comigo no Messenger, e aí a gente adentra esse campo maravilhoso e você vai ver e perceber, não só na sua vida, mas também na sua parte financeira, a transformação que é gerada para você. Boa noite, meu amor! Bem-vindo aí ao nosso fechamento. Obrigado por falar que tá tudo certinho, tá tudo redondo. E eu gostaria, antes de a gente começar o nosso bate-papo, passar mais um detalhe que tem me chamado muita atenção. Alguns investidores têm me procurado e se transformado em investidores mais, justamente para tratar de aposentadoria. Sim, aposentadoria, e não importa a idade. Eu digo já de antemão que dá para você alcançar o número que você deseja. A única coisa que você precisa é fazer conta. Isso aí, galera. Então, desde já, eu pergunto a você, o montante financeiro que você tem hoje guardado seria suficiente para você se aposentar sem depender de nenhuma outra renda? Somente com o montante financeiro lhe gerando retorno, lhe gerando lucro, isso sem nenhuma outra técnica, puro, grosseiramente. Não, tenho investimento que me rende R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, não importa. Isso é o suficiente para você se aposentar, não precisar mais trabalhar? Faça essa conta. E se você não tem ainda esse montante, pense em quanto tempo você ainda vai trabalhar para que você alcance com a mesma situação financeira que você tem hoje, o mesmo patamar financeiro, a mesma coisa que você ganha, o que você vai receber de aposentadoria lá no final, seu resgate de FGTS, tudo. Ainda assim, você consegue? Se você conseguir, ótimo. Se você não consegue, eu te digo, não é impossível. Precisa sim de disciplina, um bom cuidado de um profissional da área de investimentos, alguém que cuide literalmente, você que mostre um caminho, que trace um rumo para que você alcance isso. E digo mais, pessoas de 50 anos ou mais estão comigo caminhando já em boas braçadas, coisas que eles não tinham essa projeção, já começam a ter, já estão em busca e a caminho mesmo desse objetivo, em prazos que eles não imaginavam. Se eles imaginavam trabalhar por mais de 20 anos ou nem conseguiam mais pensar em parar de trabalhar, hoje eles já olham que em horizontes de 5 a 10 anos, óbvio, com o montante financeiro que eles querem atingir, o montante de renda que eles querem ter passiva desses investimentos gerando para eles, eles podem. Então, se você ainda não tem esse número, fale comigo no Messenger aí, manda uma mensagem. Você que não tem meu Facebook é Márcio Lorega, no YouTube procure Mais Money Tudo Junto, no Facebook Mais Money Tudo Junto, LinkedIn é Márcio Lorega, envia para mim.
ou então me chama, manda um comentário, me pede o zap, eu envio para você, a gente bate um papo só para eu lhe fornecer o número que você precisa. E aí você verá se você vai precisar ou não recorrer à renda variável. Eu digo isso porque cada vez mais a renda fixa, no longo prazo, a tendência dela não é voltar àqueles patamares fantásticos de 15%, 20% ao ano. Está falando de um outro cenário que vai se desenhando. A tendência, isso, papai do céu, abençoar, se todos os políticos caminharem direitinho, se a população se conscientizar, a ideia é que nós tenhamos, né, uma caminhada para que os juros, óbvio, tem ainda tendência de subir um pouquinho, mas vamos dizer que no cenário mais longínquo aí, a gente estava falando de 8% de taxa de juros, um cenário para 2020. Então, olha isso. Ainda é abaixo de 10%, então pense bem, reflita, a renda fixa somente ela vai aguentar, ou se você trabalhar um pouco a renda variável, começar a pensar um pouquinho fora da caixa, abrir um pouco a cognição desde já, e para isso ter um mindset positivo é essencial para você quebrar os paradigmas que evitam você de entrar nesse mercado com uma parcela do seu capital. Eu digo, você pode alcançar com disciplina, com orientação adequada, você consegue atingir no longo prazo os números que você quer com o auxílio da renda variável. Beleza, pessoal? Pensem nisso, reflitam nisso e vamos em frente. Agora sim, vamos tocar no nosso barco aqui do nosso fechamento de mercado. E agora sim, pessoal, falando de números, e temos informações interessantes nesse dia modorrento de mercado. Volátil, mas mantendo o viés baixista, fechamos a 86.610,49 pontos, 0,24% de alta, com um volume de 12,24 bilhões de reais, um volume que estava ruim, fraco, até a segunda metade do pregão, e depois foi melhorando na sua reta final, foi engatando o volume, e ali na última uma hora e meia, a gente conseguiu entrar com um volumezinho decente, o negócio melhorou e conseguimos atingir um volume que é a média praticamente anual, nessa região de 12 bilhões de reais. E aí tivemos mais um dia de oscilação, porém dentro das margens que eu passei para você e você que me assistiu na abertura do mercado e viu, olhou, se situou com as resistências e suportes do Ibovespa. Meus parabéns! Você conseguiu segurar sua onda no dia de hoje. Se você ainda não assistiu, assista e faça a comparação. Veja, caramba, o Márcio falou nos números de Ibovespa, resistência e suporte, não é que o negócio segurou a onda ali mesmo? Segurou, galera. Não sou guru, longe disso, eu trabalho com números, estatísticas e análises que eu faço aqui. E óbvio, são mais de 12 anos de experiência nisso. Parece que é pouco, mas dá uma bagagenzinha considerável pra gente esmiuçar isso aqui para você e transformar em números rápidos, em que em 30 minutos você fica antenado, conectado com essas informações todas de maneira mastigada e tranquila. Então, hoje o nosso Ibovespa ele rodou na máxima a 87.274, tentou, romper os 86.900, rompeu dentro do dia, mas não conseguiu nem fôlego, nem disposição de chegar nos 87.800, que era aquela resistência maior que a gente tinha, onde estava a média de 20. A média de 8 se fez presente, deu uma abaixada, ela foi para 86.965, ela estava em 87 no início do dia, deu uma riadinha e foi suficiente para fazer com que a Ibovespa ela perdesse força ao longo do pregão e no finalzinho, na reta final, descesse a ladeira. Ela ficou resistente aí ao longo do dia, segurou a onda, mas Petrobras deu uma puxadinha para baixo. Banco do Brasil, que estava segurando um pouco a onda, perdeu um pouquinho, deu uma enfraquecida. B3 caiu, Ambev caiu. Então, tivemos alguns papéis, principalmente a queda da Petrobras, que foi mais relevante. O petróleo desceu a ladeira, eu vou falar isso para vocês. Então, deu uma pesada, o mercado foi fechar em 86.610, mínima de 86.400, que era suporte, não foi perdido no dia de hoje, mas o pavio do gráfico do dia de hoje, a formação gráfica, demanda possibilidades mais concretas de queda, que podem nos levar aí a perder os 86.400, buscar os 85.900, irmos até a questão aí do fundo que eu falei para vocês de 85,5 e depois 84.800, onde a gente tem aí um fundão considerável e depois tem os outros pontos mais embaixo, mas eu falei na abertura, mas de antemão esses já lhe auxiliam bastante.
interromper esse canal de baixa, precisaríamos mais uma vez fechar. Passar primeiro da região de 87.800, dar uma engatada em 88.100, 88.300, fechar dentro dessa região, a gente poderia pensar em cenário de melhora. Não está desenhado isso. E só lembrando, média de 8 já cortou a de 20 de cima para baixo, que já vinha indicando já esse cenário de tendência baixista. Então, eu digo a vocês, altas são para quê? Para que você possa pensar e aproveitar em fazer vendas. Óbvio, tiveram papéis no dia de hoje que correram muito bem, e não adianta também ficar brigando. Boa noite, Paulo Roberto. Então, cabe dentro do dia a análise intraday, que eu passo aqui para os investidores mais, dou uma orientada para aproveitar as oportunidades. Mas teve muitos ativos que deram aí oportunidades interessantes. No dia de hoje a gente conseguiu aproveitar aqui algumas, óbvio, todas também não dá. A gente seleciona algumas aqui e vai para dentro e consegue ter êxito. Já outras a gente acaba tentando minimizar, por causa da volatilidade, e outras até a gente encerra porque o cenário acaba ficando tão volátil que a gente opta por encerrar, mas o saldo final fica positivo e isso é que importa, fechar o dia no azul, no verde, que é bem bacana, beleza? Então foi mais um dia bacana pra gente, parabéns investidores mais! Falando agora de possibilidades de mercado, de notícias de mercado que fizeram esse salseiro no dia de hoje, a gente teve primeiro tweet de Trump. Ele colocou um Twitter no mercado, aí um tweetzinho dele, suave Twitter não, um tweet que falou a respeito de uma pressão suave. Boa noite, a Cineia, seja bem-vinda. Há quanto tempo? Um beijo no seu coração. Obrigado pela sua participação. E a gente teve hoje o tweet do Trump falando aí muito claramente, dando uma apertada, uma pressionada no Powell para que ele não aumente, colocando na conta de que a economia pode entrar em um cenário, para não fazer isso, porque está em um cenário pré-recessão. Deu aquele bafafá resumido dele lá para dizer que não aumenta, senão vai dar problema e vou botar na sua conta. Mas ainda temos 70% de chance, com tudo isso, de aumento amanhã. Praticamente irreversível, não impossível, mas a chance é muito pequena de não ter esse aumento, tá? E aí hoje, por causa desse tweet, as pessoas ainda mantiveram uma expectativa de que possa tocar o coração de Jerome Powell e ele não aumente essa taxa de juros norte-americana. E já para ano que vem, sim, a gente já tem viés aí de que haja somente 2 aumentos, algumas correntes dizem que vai ter um, outras até nenhum aumento na taxa de juros ano que vem. A nossa aqui praticamente já demos uma parada para que possa até não ter aumento também, já há algumas sinalizações disso. Então, todo o mercado está de olho nesse dado amanhã que vai dar uma balizada no cenário global. Então a notícia sai amanhã às 5 da tarde, olho no lance, é crucial. Tudo bem que faltando somente 1 horinha, mas essa 1 horinha vai dar um zoom forte o dia inteiro. Podemos ficar modorrentos ou trabalhando com apostas em alta volatilidade, o mercado, mais ou menos como foi o dia de hoje. Chegar ali na última hora, dar aquela agitada para cima ou para baixo, dependendo do resultado dessa taxa de juros. A tendência é que somente 0,25 passe para 2,5 a taxa de juros norte-americana, mas cenas para os próximos capítulos que vão ser definidos amanhã. Notícias bacanas aí hoje que surgiram foi a questão da Comissão Europeia ter aprovado a questão do déficit orçamentário de 2,04% do PIB na Itália. Então havia o receio de que não rodasse, mas acabou rodando, chegou ao consenso. Isso aí são fontes aí de agências, são Reuters, Bloomberg, cada uma coloca a sua versão, mas a verdade é que parece ter sido realmente aprovado. Vamos ver cenas para os próximos capítulos, mas é algo bem positivo aí para a Itália e para a União Europeia também, para dar uma acalmada nos ânimos. Só lembrando, era 2,4%. A União Europeia torceu o pé, teve lá o encontro em Bruxelas, que eles deram uma apertadinha e tal, e houve aquela briga, aquela birrinha de um lado do outro, mas 2,04 batido o martelo. Esse ano a meta é 1,8, o aumento para 2,4 era muito alto, então 2,04 ficou dentro de um meio de campo bom para ambas as partes, e assim flui o negócio.
Agora, outras informações, a gente teve aí o dólar no dia de hoje, tendo uma leve alta, 0,17, praticamente parado, né? 3,9013 para o dólar no dia de hoje. Oscilou de mínima em 3,88, 4,6 para máxima de 3,91, 86. Você vê como é que o dólar estava também morto com farofa no dia de hoje, perdidinho. E já com relação à parte de commodities, aí sim, couro comeu. Né? O petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, desceu a ladeira, 56,17 estava cotado aí agora há pouco, 5,77 de baixa. Enquanto WTI, referência nos Estados Unidos, 46 dólares e 43 centavos, menos 7,51% de queda. Então, as coisas ficaram feias e aí não tem jeito. Não tem sessão onerosa, não teve nenhuma informação, a gente já sabe que o negócio está empacado para 2019. Aí ela desceu a ladeira. Boa noite, Vicente, bem-vindo aí ao nosso fechamento. Então, isso acentua esse poder de bater aí no papel da Petrobras, a gente comenta ela já na parte gráfica. Agora, uma última informação, aquela que todo mundo gosta de saber com relação ao saldo dos investidores estrangeiros na Bovespa, que é praticamente esse termômetro de sobe e desce do mercado, e eles estão reduzindo a posição que estava comprada aí, chegou a estar batendo a faixa de 1,6, 1,7 bilhão comprado nesse mês, já caiu para 499 milhões de reais, isso com dados atualizados de sexta-feira, dia 14. Então, a gente teve uma mão ali em que os investidores estrangeiros deram uma saída com 277 milhões de reais, né? Deram mais uma diminuída, passou para esses 499, praticamente meio bi, enquanto investidores aí nacionais estão passando por um saldo, né? As pessoas físicas de 1,126 bi positivo e os investidores institucionais em 294 milhões. Olha aí o potencial de reversão. Pessoa física comprando enquanto o estrangeiro está saindo fora. Lembrando que nos últimos 2 meses já eram 10 bi negativos. A gente estava com 1,7 bi positivo, caindo agora para 500 milhões de reais. Enquanto isso, o investidor, pessoa física, vai comprando, né, vai carteirando. E aí a gente já viu essa história acontecer e é chumbo no lombo da galera que está comprada agora. Então preste atenção, você que está me assistindo agora ao vivo no playback. Eu venho alertando. Evite posicionamentos longos em carteira de Bovespa nesse momento em papéis. Opere mais curto, evite para não se arrepender e não ter nenhuma dor. Teve a questão do Bolsonaro eleito, todo mundo achou que as coisas iam rodar perfeitamente, tem desafios pela frente, tem cenários de recessão. Não estou sendo um trombeteiro do apocalipse, não. Só quero alertar e ilustrar para que essa loucura de 100 mil pontos, esse auê todo, pode se chegar. Porém, não vai ser da noite para o dia, requer cautela e requer principalmente a questão de compromissos e execuções por parte de reformas, ajustes fiscais e todo o trabalho econômico que precisa ser feito para esse país. Fora as questões externas que têm de ser analisadas. Então não adianta só aqui tá bem, se o mundo tá mal, a gente acaba também, é global hoje em dia, né? Lembre-se dessa palavra, e a gente pode não render tão bem ou não caminhar tão bem quanto se pensa. Então, atenção e cautela com essas informações. Agora sim, passando aqui para os mercados internacionais para a gente fazer aqui como é que eles estão rodando nesse momento. A gente tem aí Dow 30 praticamente em fim de papo para o dia de hoje, chegando sua reta final, batendo 0,72 de alta, Dow 30, S&P 500 0,38 de alta e Nasdaq 0,82 de alta também, praticamente aí um repique depois das quedas fortes de ontem. S&P 500 VIX 3,51% de alta, olha que doideira, a gente está com o VIX, que é o índice do medo, que mostra a propensão de entrada ou não de recursos dos mercados de ações globais, positivo, que demonstra um nível de receio. E as bolsas norte-americanas estão subindo, então fica muito claro esse viés de repique. A questão de queda de ontem pesada, vai subindo um pouco hoje, uma procura por mais barganhas, mas nada mais do que isso a princípio. E fica muito demonstrado por esse S&P 500 VIX em alta nesse momento. As bolsas europeias que fecharam aí antes dessa informação aí da Comissão Europeia que eu passei para vocês, DAX da Alemanha 0,32 de queda,
FTSE da Inglaterra 1,11 de baixa, CAC 40 da França 0,95% de baixa. O Eurostoxx 50, esse conglomerado, as 50 maiores ações, praticamente uma média das bolsas europeias, fechou com 0,75% de baixa. Então, amanhã, lembrando, só recapitulando para vocês, fato relevante é 5 horas da tarde e nada mais. Taxa de juros norte-americana. Ponto. Beleza? Agora, caindo para dentro aqui nos mercados nossos, no nosso Ibovespa magnânimo, maiores altas, maiores baixas, maiores volumes e mais negociadas do dia, começando pelas mais negociadas, top 3, Petrobras, R$ 22,00, 3,8 de baixa, 1.674 milhões de reais para ela, mais negociada, maior volume do dia, e Vale 3, segundo maior volume, 983 milhões de reais. Itaú fechando top 3, 508 milhões de reais, 1,62 de alta, 35,12 para ela, enquanto Vale 51,44, 0,37 de alta. Mais negociadas, top 3, não teve jeito, Petrobras liderando, 55.264 negócios, Vale 3, 40.369 negócios e Itaú, 33.832 negócios. Falando agora de maiores altas, top 5, Gol 2512, 603, Via Varejo reagindo, olha aí, grande Alex Porto, você ouviu as indicações e se aproveitou, meus parabéns. Via Varejo 458,504 de alta, MRV a 3, 12 e 24 e 45 de alta, TIM Participações 12,49, 4,34 de alta para ela e Telefônica Brasil 48,50, 4,03 de alta. 5 maiores baixas, o top 5 de queda do dia de hoje, Petro 4, 3,80, liderou as descidas de ladeira, Petro Ordinária 3,37, 25,17, RD, Hidrobrasil 58,96, 3,18 de baixa para ela, Taesa 22,75, 2,19 de queda e fechando a tampa, Marfrig 5,45, 2,15 para ela na queda. E aí a última a gente teve aí a 6, Usiminas foi a 9,60, 1,94 de baixa. Márcio, fala algumas para mim graficamente, por favor. Falou, vamos começar pelo início, né? Pela que é mais negociada, pela que tem maior volume, a maior queda, Petrobras no dia de hoje. O ativo foi lá e ainda foi mais do que eu havia comentado na abertura. Ela que abriu a 22,78, foi a 22,80, foi segurando 22,40, 22,60, papapá. Petróleo desceu a ladeira, ela desceu junto, foi, bateu lá, os 22,12, foi até mais abaixo, fechou em 22 cruzeiros, R$22, uma queda aí boa para ela e que abre o espaço que eu havia comentado de busca pela média de 200 em R$21,34, se realmente confirmar essa perda de R$22. Pode aí ter um suportezinho intermediário na região de 21,50, 21,65, mas aí não tem jeito, o grande objetivo mesmo é buscar essa média de 221,34, onde pode se configurar, não garantido, mas pode se configurar um espaço para compra, tá? Então, para ficar com atenção, ainda tem espaço para mais quedas. Com relação a dar uma puxadinha, não tem jeito, né? Somente aí, primeiro, acima dessa região, vamos botar aí mais claramente de R$22,90, R$23, acima dessa ponta é que se designa um cenário um pouco melhor. R$22,50 é bem perigoso, se subir até lá, eu sou bem sincero, eu posso até entrar na venda dela amanhã, dependendo da formação gráfica. Para cima, realmente, como eu falei, não tem jeito, acima de 23, dá para olhar para 23,20, bem curtinho, onde está a média de 8, vindo de cima para baixo, e depois aí a gente tem a média de 8, depois a média de 20, lá em R$ 24,39, combinado? Falando agora de Vale 3 também, a segunda mais negociada, segundo maior volume do dia, papelzinho hoje estava um pouquinho tentando, se esforçando para performar positivo, ficou no positivo, chegou até passar dos 51,80 que eu havia comentado, mas a média de 20 se fez presente e bateu nela de cima para baixo. Ela estava ali na região de 51,74, o papel não conseguiu performar e se manter acima disso,
e aí acabou fechando nessa região de 5,144, dentro dessas duas médias e próximo também da média de 200, ou seja, média de 8 começa a dar uma surfada de baixo para cima em 50 e 80, sendo o primeiro suporte, mas o objetivo não tem jeito de uma quedinha buscar 50 e 54 de cara, tá? E até podendo voltar a R$50. Somente acima da região de 52,30, que começa a se olhar um pouco mais de carinho, se for acima de 52,50, aí você pode pensar nesse ativo voltar uns 53,88. Mas ainda tem que tomar cuidado com 52,80, que é uma resistência um pouquinho mais antiga, enfim, está um pouco conturbado para subir, está mais picada a alta, e a queda está um pouquinho mais clara, espaços um pouco maiores aí para baixa. Falando de Gol, rapaz, o ativo tá uma doideira danada. No semanal, que a gente tinha uma resistência que ficava na região de 24,80, ela passou de passagem, chegou a 25,64, deu uma estourada forte e foi fechar aí na região de R$ 25,12, ainda mantendo o viés altista, não teve aí hoje uma figura de possível reversão, então é olhar, ver se dentro do dia, se vir a perder a região de 24,80, chama uma queda para mais ou menos aí uns 23,50 e aí sim pode fazer uma operaçãozinha curtinha nesses pontos. Mas se conseguisse voltar a romper 25,64, vai querer buscar 26, vai querer buscar 27, fica um pouco sem freio o papel da Gol. Não gosto de operar muito nesses patamares onde ela está nesse momento, então aguardo uma posição um pouquinho mais clara de reversão para ver um posicionamento aí até um pouco mais longo, tá? Por enquanto, só operações de day trade, de compra e venda, isso com stops curtos, mas um controle mais próximo, porque ela tá com a volatilidade bem alta aí, não tá mole não, galera. Falando agora de outro ativo, vamos entrar aqui no campo de Usiminas, Usim 5, e depois eu fecho com a Cielo, beleza? Falando aqui de Usiminas, o ativo hoje foi a 9,84 de abertura, 9,97, bateu um topo ali próximo da região de R$10 e foi perdendo força até fechar ali em 9,60, tendo ido a 9,55 na mínima. Lembrando que a média de 200 está em 9,30 desse ativo, então acompanhe, tem espaço para cair um pouquinho mais. Para subir, somente acima de 10 a gente olha com mais carinho. E fechando a tampa, Cielo 3, o ativo aí na faixa de 9,35, ainda modorrento, tem os suportes da média de 20 de 8 em 9,25, então somente se vir a perder essa região de 9,20, que pode abrir espaço para voltar à região de 9, 8, 95, e para cima, conseguindo romper 9,50, 9,60, engata para a região de 10. Tudo na mesma, não teve nenhuma mudança. Papel aguardando novas instruções. Beleza? Agora um grandíssimo abraço a você. Muito obrigado pela sua participação. Gratidão mesmo, você ao vivo, você no playback nos nossos canais. Um salve para todos. Um grande abraço, uma boa noite. Nos vemos amanhã de manhã, às 9 horas e 30 minutos, na abertura do mercado. Combinado? Grande abraço a todos e a saudação tradicional. Tchau!